Olá pessoal, hoje o tutorial é de flores e folhas de feltro. Eu vou ensinar esse modelinho de folha para vocês e esses 3 modelos de florzinha que são muito lindos, olha, é essa rosinha e essa rosinha menor. Espero que vocês gostem. A primeira flor que eu vou ensinar é essa. Quem gosta de trabalhar sempre com molde, eu fiz um moldezinho, olha, eu fiz à mão, né? E aí depois eu dobrei e cortei para ficar os dois lados iguais. E aí você pode fazer ou redondinho aqui ou com essa curvatura que fica mais com cara de pétala. Eu vou fazer igualzinho essa daqui, então não vou fazer a curvatura. Aqui eu já cortei para essa pequenininha e agora eu vou cortar, eu fiz com 6 pétalas, para essa pétala maior, que é a azul. Eu vou usar esse aqui só como parâmetro de medida. E aí, quem quiser pode riscar 6 vezes e cortar, né? Risca aqui certinho, que vai ficar desse tamanho e desse formato. Como eu não tenho muita paciência para moldes, eu vou cortar 6 vezes desse tamanho aqui e vou fazer o molde à mão livre. Pronto. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer no olho mesmo, ó. Eu venho seguindo as extremidades. Lembrando que tem que ficar dessa altura aqui, que ela tem que ficar um pouquinho menor do que aquela que eu tinha feito primeiro. Então, eu vou até cortar aqui, olha, todos os quadradinhos na mesma altura. Aqui, né, arredondei e desço assim, que aí eu fica no formato de pétala. E vou fazer isso com as outras 5. Ó, subo, arredondo e desço afunilando. A mesma coisa eu vou fazer com as minhas pétalas menorzinhas. Quem optar fazer pelo molde, eu fiz um molde de mais ou menos 2,5, olha, passou um pouquinho de 2,5 por um pouquinho mais de 3 centímetros, ó, 3,2. A altura da pétala aqui dá 3,2. Então, 2,5 por 3, você pode fazer o seu molde. E aí, nós vamos começar a montar nossa flor, e pode ser com qualquer cor de linha. E aqui é muito fácil, ó, você vai passar todas elas dentro da agulha. Aqui eu vou juntar, eu vou passar a agulha aqui na minha pétala que eu comecei. Opa, ó, não sei se estava pegando, olha. Eu passei em todas, né, comecei por aqui, passei em todas a agulha. Quando chegou aqui no final, eu voltei e passei dentro da primeira, para ligar a primeira à última. E aí, olha, eu dou uma acertadinha e vou puxando a linha, ó, só para as pétalas ficarem certinhas. Olha. E aqui atrás, para segurar, eu dou alguns pontinhos assim, olha, nas pontinhas das pétalas. Vou fazer a mesma coisa na florzinha rosa. Tenho minhas 2 florzinhas. Vou colocar uma em cima da outra. Vou organizar as pétalas.
Vou dar um pinguinho de cola para colar bem a minha flor na flor azul. Eu tenho ela assim também, deixa eu ver. Ah não, muito pequenininha. Mas nada te impede de fazer com a pérola normal, porque eu não tenho pérola grande, eu tô em falta de... Quer ver? As minhas pérolas tamanho 8 acabaram. Mas eu acho que ficou mais bonito com a pérola com esse detalhe. Ó, fica bem bonita também, olha. A pérola comum. Mas eu gosto do troço, né, incrementado. Então eu vou fazer com essa pérola. Eu não coloco muita cola para não vazar, né, não ficar mostrando. E tá pronta a minha florzinha. Agora nós vamos fazer uma flor parecida com essa, mas essa daqui foi um teste, então eu vou fazer umas modificações. Primeiro nós vamos usar essa base, né, novamente, para fazer as pétalas. E aí a base que eu tô usando é aquela que vai ficar com a pétala maior, né, que a florzinha tem que ser quase o tamanho dessa que eu fiz, né. E para essa flor eu vou precisar de 12 pétalas. Então eu vou vir aqui, olha, corto 12 quadradinhos. E eu vou fazer a mão livre também. Se você quiser usar a base, ela já tá prontinha, até com essa, que a florzinha tem que ter um detalhe assim, ó, pra ficar mais bonitinha. Ela já tá até com o molde já tem até esse detalhe. Mas eu vou fazer a mão mesmo. Cortei meus quadradinhos, 12 quadradinhos. Eu vou fazer igual a pétala da florzinha azul, porém, aqui eu venho e faço como se fosse um coração, né? Em todas elas. Ai, Sara, mas se eu fizer na mão, não vai ficar todas iguais. A diferença vai ser pouca. E como a pétala é colada uma sobreposta em cima da outra, não vai dar muita diferença. Não vai ter como comparar uma pétala com a outra. Então não tem problema. E é sempre bom a gente fazer um teste, porque essa florzinha ficou bonitinha assim, mas eu não quero ela desse jeito. Eu quero esse miolo um pouquinho menor, mais fechadinho. Então, eu até já cortei ele menor, olha, mais baixinho do que ficou esse. E aí, pra fazer esse miolinho, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar um retângulo. Eu vou colar ele aqui. E olha, eu vou dar uma enroladinha aqui. Eu quero ele mais ou menos desse tamanho. Então, eu já vou até descartar essa ponta aqui, ó. Se eu fizer ele desse tamanho, ele vai ficar muito grande. Então, gente, eu nem medi, mas vai dar um retângulo de 9,5 por 4, né? Tem 2. Vou só finalizar essa ponta aqui que não colou. A gente vai vir aqui, ó, e vai fazer vários picotezinhos assim. Começar a enrolar. Olha a diferença de tamanho. É assim que eu queria, bem menorzinho. Terminei meu miolinho. Quero ele mais fechadinho mesmo. Eu vou vir colando as minhas pétalas, ó. E as pétalas eu vou colando uma por cima da outra.
São 2 camadas de pétala. Essa é a minha segunda florzinha. Vou fazer essa rosinha. E assim, tem várias formas de fazer. Ou você tira o molde da internet, ou você faz na mão e faz de 2 formas. Para fazer essa rosa, eu peguei e fui recortando a mão livre assim, ó, e fazendo voltinhas. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica essas voltinhas antes de cortar. Você pode vir a mão livre e pode ir desenhando voltinhas. Não vou fazer retinho, todas iguais. Ó, eu tenho que vir cortando daqui. E aí, chegando aqui, eu tenho que ir fechando o círculo. Deixa eu subir aqui mais ou menos, ó. Eu venho cortando e aí eu vou ir fazendo o espiral, ó. Foi isso que eu fiz pra fazer essa, porém eu fiz bem à mão livre mesmo, já fiz com a tesoura direto. Essa daqui não, vou fazer desenhando as voltinhas pra vocês verem, pra ficar mais fácil de explicar também. Aí, ó, eu vim cortando em cima dessas voltinhas que eu desenhei. Eu vou cortar a pontinha aqui, ó. E aí tem como você enrolar ele dessa forma, ou pra ficar melhor, eu prefiro acertar aqui, ó, pra basezinha dele ficar toda reta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar um cotonete e vou colocar ele nessa pontinha aqui do meio da flor. Vou deixar ele coladinho aqui já, olha. E por que o cotonete? Eu poderia fazer isso com qualquer outro palitinho, mas o cotonete ele já tem um formato de miolinho, olha. E depois aqui eu posso vir colocar um glitter, ou colocar uma pérola aqui dentro, ou deixar até assim mesmo. Coloquei meu cotonete, eu vou começar a enrolar. E eu vou enrolando e vou colocando uns pinguinhos de cola para dar uma segurada, ó. Quando a florzinha não vai ter acabamento aqui por fora, passar pouca cola. E aí, olha, como eu tô com cotonete guardinho aqui, eu posso modelar minha florzinha.
deixar ela do jeito que eu quero. Ó. E aí eu vou cortar essa pontinha de cotonete. Eu vou fazer um acabamento igual eu fiz pra esse. Aí, ó, estão minhas rosinhas prontas. Pra fazer as folhinhas, você pode usar o molde, igual pra fazer as pétalas com molde, ou pode fazer daquele mesmo sistema das pétalas à mão livre, né? Cortar vários quadradinhos, igual eu cortei aqui. Aí você vai dobrar no meio. E aqui, ó, você faz a pontinha da folha. Até a outra pontinha. Uma pontinha tem que ficar bem certinha. A outra não tem problema de ficar assim, olha. Aí você vai vir com a chapinha. Você vai vir com a chapinha quente. E vai prensar assim, olha. Que ela vai ficar moldada. Que ela vai ficar modelada igual uma folhinha. Tá vendo? E assim ficaram nossas florzinhas. Para fazer esse enfeite, que é o enfeite de porta que eu já coloquei aqui no canal, eu usei esse miolinho para fazer uma florzinha também e deu um toque super fofo. E dá para vocês usarem em qualquer tipo de artesanato.